A pergunta que não quer calar. Onde está Leandro Boss? O que aconteceu com Evandro Ramos Caetano? E agora? A gente está tendo aí um novo podcast do Ivan Mizanzuki. O cara é o cara. Está levantando tudo sobre os emasculados de Altamira. Esses dois casos, eles se chocam em alguns locais, nesta linha do tempo, nessas coisas, tem alguma coisa em comum. Isso já é perceptível desde o início. Eu antes era um ignorante, hoje não sou mais. Eu abri a caixa de Pandora e ela nos traz inteligência, entendimento para as coisas. Se naquele tempo eu não fosse tão ignorante e a justiça não fosse tão maleável com os erros, eu não teria passado todo esse tempo na cadeia. Os 7 inocentes, eu e mais 6 inocentes, Oswaldo de Paula, Vicente Bardelli, Beatriz e Celina Bage, não teríamos sofrido tanto. Então o que eu tenho para dizer a vocês é que aqui eu vou falar em mais, vamos falar teoria, fica mais fácil assim, né? Por quê? Na época, desde 89, algumas pessoas falam que isso só começou a aparecer na mídia em 92, final de 90. Não. Esses casos dos emasculados de Altamira começou a circular na televisão por volta de 89. Sei, passou a reportagem, alguma coisa, algum verbete, alguma coisinha apareceu. Só ficou conhecido mundo afora e Brasil afora depois do caso Evandro. Só que uma mente doentia, uma pessoa intolerante, que você já sabe quem que é, eu não preciso falar, tinha uma intolerância contra o administrador da cidade, que na época era o senhor Aldo Abage, pessoa da melhor qualidade. Nunca encontrei nada que desabonasse sua confiança. Mas tudo isso começou quando a mente, o mentor intelectual dessa maldade trouxe, buscou, pesquisou o caso de Altamira, passou a divulgar isso na cidade. Porque foi dessa forma que eu tomei mais conhecimento sobre a questão, sobre Altamira. Então, quando aconteceu o desaparecimento de Evandro Ramos Caetano e que o Grupo Tigre já circulava na cidade com várias linhas de investigação, lembro que foram na casa do Oswaldo Marceneiro, meu amigo, meu irmão, camarada de fé, de luta, inocente, graças a Deus. Eu lembro muito bem que um dia eles chegaram lá na casa do Oswaldo com um porta-mala cheio de lixo e chamaram o Oswaldo para ele olhar aquilo, perguntando o que era aquilo. O Oswaldo olhou e disse, isso é lixo. Mas aqui tem umas garrafas de bebida, aqui tem umas fitas de cor, aqui tem umas velas. Pessoal, isso aí pode ser alguma entrega que fizeram em algum lugar, mas não foram mais a fundo naquilo. Eu ainda falei, eu recordo o que eu falei. Oswaldo, vou te dizer uma coisa. Esse pessoal aí, ele está procurando dizer, mas nós não sabíamos que já tinha alguém plantando essa ideia na cabeça da polícia.
já tinha um mentor, mente capta, já estava apoiando isso na cabeça da polícia. Então, continuando de lá de onde eu parei, o Diógenes, então, ele já tinha essa birra, né, com a família Abache. Aí se passa o tempo, aí o que que acontece? Diógenes começa a prestar atenção, ele começou a pesquisar. Foi exatamente isso. Se ele tiver, eu sei que o Diógenes ele vê as coisas nossas. Eu sei que ele vai ver, eu sei que ele vai entender o que eu estou falando. Então tá, voltando lá no assunto que nós estávamos conversando, o que que aconteceu? Então, eu quero falar, porque eu vejo muita gente falando, perguntando uma coisa, perguntando outra, e o que que acontece? Estão perdidos. Então, eu como uma pessoa que fui, né, venci essa história na pele, né, sofri na própria pele, eu, Oswaldo, Paula, Bardelli, Sérgio, Beatriz e Celina Baixo, a gente sofreu muito com isso. Então, aonde que eu vejo esse parâmetro, faço esse parâmetro que... Porque não haveria motivo para levar esse caso. Mas a aparição do corpo, tudo... Aí o que que acontece? O Grupo Tigre estava investigando lá já, né? No dia que houve o desaparecimento do Evandro, já havia o Leandro Boss desaparecido há algum tempo, né? No mesmo dia, naquela tarde, Diógenes já mostra sua unha indo discutir com o seu Aldo Abache e lá ele fala na presença de 2 policiais que estavam junto com o seu Aldo, certo? Fala que se o sobrinho dele aparecesse sem os órgãos e morto, né? O seu Aldo seria o culpado. Ele fala isso, tá aí escrito, televisionado, filmado, gravado, tá em todo que é lugar, tá isso. Ele falou isso. Tanto no próprio júri, a gente sabe disso, que ele falou. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Aí, na feirinha, onde que eu era presidente, chegou Oswaldo, tá? Todo mundo já sabe. Eu consegui, né? Ajudei ele a colocar a barraca dele. Oswaldo já começou antes, bem antes disso tudo, já existia uma intolerância contra o jogo de búzio dele, na própria feira. Quem que era o intolerante que não queria de forma alguma? Rubens Serafim, o Ratinho. Depois foi-se saber que Rubens Serafim morava numa casa do Diógenes. Olha aí, ó, como é que tá a coisa. Aí o tempo passa, Oswaldo começou a me apoiar, todo mundo me apoiar, e não tinha. E até uma nova eleição, o presidente da associação tinha debandado e a associação estava sem presidente. Precisava de alguém. Eu fui eleito por aclamação na primeira assembleia. Todos os membros votaram, então não foi uma eleição, foi por aclamação. Eu tive 62 votos e fui eleito presidente da associação, enquanto que só teve 2 votos negativos, que era exatamente do senhor Rubens Serafim e da esposa dele, que tinha direito de voto. Tá, passou-se, ele, bravo, veio até a bancada onde nós estava e nos ameaçou, dizendo: Oswaldo, você e o Davi vão entrar num formigueiro. Tem um amigo meu, jornalista, ele falou na época, que vai colocar vocês num formigueiro, vocês não vão conseguir sair tão fácil. Então o cara nos ameaçou ali também, né? Aí o Oswaldo falou assim, nem foi formigueiro, isso aí foi... Ele falou uma outra coisa. Daí eu lembro que o Oswaldo fez uma brincadeira. Que vem de baixo não me atinge. Alguém disse, senta no formigueiro para você ver. Então, foi isso que acontecia lá. Então, aí, enumerando, né, os possíveis inimigos, né,
O Diógenes era inimigo solar. Mas nós tínhamos o Diógenes, o Rubens Serafim, que era uma pessoa que não gostava de nós. Não ia com a nossa cara, né? Aí o que ele faz? Continuamos nossa vida normalmente. Aí não sabia-se que estavam macumunando, armando por trás de nós. Sim, armando, nós continuamos nossa vida normalmente, trabalhando, porque era época de temporada, ninguém tinha tempo de ficar cuidando da vida dos outros. Mas um desocupado lá ficava maquiavelando, com seus planos maquiavélicos, né? Encontrando uma forma de atacar os seus que ele achava oponente, pessoas que também não davam nem bola para ele. Talvez por isso, por nós, tanto eu, Oswaldo, nós ali que fomos os acusados, a própria Celina, o próprio pessoal lá, não dava atenção. Ah, esse cara é um xarope, deixa ele falar. Entendeu? Errado. Nós não devíamos ter, né, pensado assim. Deveríamos se defender. Por vezes, uma vez eu cheguei a falar por Oswaldo, digo, Oswaldo, eu estou vendo alguma coisa estranha nessa história aí. Porque o Grupo Tigre, né, investigando o caso naquela semana, ou naqueles dias, ou passados-se os dias que já tinha encontrado o corpo, um dia me chegam lá na casa do Oswaldo, eu estava chegando, não sei o que eu fui fazer lá, eu tinha negócio com a Andréia, né? Eu vendia as mercadorias, os artesanatos dela em outras feiras. Chega um carro do Tigre, os policiais com o porta-mala cheio de lixo. Diga-se de passagem, lixo. E aí viu o Oswaldo saindo, eles perguntando para o Oswaldo o que era aquilo ali. O Oswaldo olhou assim e disse, isso é um monte de lixo. Não, daí o cara começou a abrir uma sacola, abriu umas coisas, e dizia assim, não, mas aqui ó, encontramos vela, encontramos litro de bebida, encontramos umas fitas aqui do Senhor do Bonfim, encontramos... Ele disse, pô, isso aqui é praia, né? Isso aqui tem, o pessoal vem, deve ter sido, como chama, alguma oferenda, alguma coisa que alguém fez em algum lugar, mas isso, para mim, é lixo, não quer dizer nada, já foi, né, dispensado. Quando isso ainda eles arrumaram e foram embora. Aí eu falei, tá meio estranho isso, não tá? Você sabe que tem umas conversas aí que o pessoal tá falando aí. Eu tô achando, eu lembro muito bem que eu falei, os caras tá querendo dizer que aconteceu aqui em Guaratuba a mesma coisa que tá acontecendo lá no Belém do Pará. Porque eu havia, assim, eu gostava muito de assistir Fantástico, jornal, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de assistir esse tipo de notícia. Não sou chegado a assistir televisão, mas gosto muito de assistir o noticiário. Hoje já nem assisto muito porque só fala em bolsa. Já estou de saco cheio de bolsa. E tá ferrando todo mundo, né? Então, eu tinha ouvido falar sobre o caso de Altamira naquele tempo já, em 90, 91, por aí já teve alguns noticiários. Notícias pequenas, mas apareceu. Então eu digo, eu estou achando que eles estão querendo dizer que o que aconteceu com essa criança, com esse menino, foi a mesma coisa que aconteceu lá com aquela criança de Altamira, né? Passou-se o tempo, não deram bola para aquilo, eu também. Dei de ombro e digo, não, tudo bem, sei lá, né? 30 anos depois, acredito que vemos aí. Por isso que eu vou continuar falando, vou continuar dizendo isso. O Diógenes copiou o caso Altamira e trouxe para Guaratuba, onde ele inventou. Ele não inventou, ele copiou tudo. Por quê? Aí ele, de repente, ele percebe que a Beatriz, né? Não é de tal hora, quem que vai, né? Se nós não tivéssemos conhecido ela, nós não, se o Oswaldo não tem conhecido ela,
não teria essa ligação, vamos dizer assim, né? Nem para um lado, nem para outro, né? Diga-se de passagem. O que acontece? Daí, Diógenes começou a ver, se bom, eu preciso de um pai de santo, preciso de uma pessoa que queira encomendar o pedido, tá? Aí já foi um ponto que deram. Ele viu, ele soube. Daí, o Rubens levava as coisas da feirinha para lá, informações sobre Oswaldo, sobre eu. E aí ele foi, na mente, né, dele, ele foi armando esse. Então, quando dizem que o Grupo Águia foi em Guaratuba em 3 dias, resolveu o que o Grupo Tigre estava há 3 meses investigando, não fez? É mentira. Porque o Diógenes já tinha esse documento pronto, ele já tinha feito o script completo, ele já tinha nome das pessoas que ele queria que fosse preso. Um exemplo é que o Grupo Tigre nunca aceitou, porque sempre quando ele trazia alguma informação para o Grupo Tigre, para o doutor Adalto, para a doutora Leila, ele sempre dizia, não, foi a Celina que fez isso. Vocês têm que prender ela, vocês têm que fazer isso. Ele queria a Celina presa. Ele não queria eu preso, ele não queria Oswaldo, ele não queria ninguém, ele queria a Celina, porque a Celina era o motivo da intolerância, da raiva, da ira dele contra aquela família. Ele não tinha raiva de nós, mas usou nós. Eu, Oswaldo de Paula, Sérgio Bardelli e a Beatriz também foi de gaiato no navio, como diríamos assim, né? Porque talvez ela nem fosse presa. Porque ele dizia com todas as letras que era Celina. O que acontece? Aí, ele, nos pensamentos chapadão dele, o que acontece? Parece que nós meio que não colaboramos, era o normal. De repente, passa-se um tempo, isso depois que o menino já tinha desaparecido, já tinha sido até encontrado, já estava em investigação. Aí ele pega essa tia dele, a dona Davina, também foi para o mandado. Ela foi lá na dona Hortência procurar o Oswaldo, querendo que o Oswaldo fizesse, né, aquelas orações, aquelas coisas tudo, aquela responsa do filho dela. Mas que nem o Oswaldo mesmo diz, pô, eles estavam ali no centro, né? Ali estava um monte de pai de santo, um monte de gente, estava tudo ali, era só se reunir e fazer uma oração forte lá, um negócio, alguma coisa. Mas não, ela não queria que fizesse ali. Queria levar o Oswaldo lá na casa dela. Na casa dela não, na casa da dona Maria. E foi exatamente o que aconteceu. Na ânsia, na vontade de ajudar, o que fez? Entrou todo mundo e foi lá para a casa da dona Maria. O que acontece? O Diógenes coloca Beatriz e Oswaldo dentro da casa da dona Maria, né? Lógico, isso fortalece o pensamento louco dele. Aí passa-se um tempo, eu nem sabia disso, passa-se uma meia hora, 1 hora, quem que aparece lá na casa do Costa, onde nós fomos, né, jantar, fomos fazer um lanche, porque já era tarde da noite, isso passava da meia-noite, eu acho. A dona Davina e o esposo dela chegam lá, até eu pergunto, o que você precisa? Ah, vieram aqui, vamos lá em casa, lá fazer uma... A insistência foi muito insistida. Aí saímos dali e fomos para a casa do Oswaldo. Chega lá, o Oswaldo, entro lá para o quartinho lá, onde ele atendia as pessoas do Búzio, ficam lá, ele, a Davina, o esposo dela e a Andréia. O De Paula não estava em casa, porque o De Paula tinha... Eu só estava ali ainda, porque o De Paula tinha pegado minha bicicleta e tinha ido pescocear na praia. Aí quando eu digo, não podia ir embora a pé, né? Porque é meio longe minha casa. Aí fiquei por ali, assistindo televisão na sala, eles saíram de lá, e o Oswaldo, eu lembro que ele fala bem para elas, não, hoje não dá para fazer esse tipo de entrega para Cosme e Damião, porque são criança,
E isso tem que se fazer de dia ou pela manhã. Aí sim pode ser feito. Mas insistentemente ela fez. Aí chegou bem nessa hora, chegou de Paula. De Paula não devia ter chegado àquela hora, porque Oswaldo já tinha dito que não ia. Eu muito menos, eu ia, nem sei fazer essas coisas. Eu tinha que viajar no outro dia, cedo, pela manhã. Aí, o que acontece? A De Paula chega e fala para o Oswaldo, bom, o que está acontecendo? Aí o Oswaldo fala para ele tudo, diz, não, tem que, ela quer ir, ela queria ir fazer a tal das oferendas de noite, de madrugada, oferenda entrega para São Cosme e Damião de madrugada. Se eu estiver errado, isso é permitido? Isso acontece? Pode? Eu não sei. Talvez não, por ser criança à noite, né, coisa de criança. Aí então, eu digo, bom, eu moro aqui, eu vou. Aí fomos, eu, o De Paula também, fomos, rodamos aquela cidade, como vocês já sabem. O que eu quero mostrar para vocês, o porquê, é uma história que vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas isso tem que ser entendido, porque senão vocês nunca vão compreender o que vai aparecer para frente. Entenderam? Aí, essa tia, esse tio, pau mandado, rodaram, fizeram as entregas em algum lugar e seguiram para um lugar onde eles falaram que alguém falou. Eu não sei, eu não lembro se Oswaldo incorporou, alguém incorporou, fizeram alguma, porque eu não vi. Oswaldo disse que não, De Paula disse que também não, simplesmente só foi feita oração. Aí ela fala, alguém falou para nós procurar na Rua das Palmeiras, lugar das Palmeiras. Eu digo, pô, sei lá onde que é a Rua das Palmeiras, onde tem rio, onde tem mato, onde tem casas pobres. Eu lembro que foi bem isso que ela falou. Ele levou o carro, porque ele estava dirigindo até aquela rua. Chegando lá, ele com 4 lanternas, já tinha 4. Como é que ele sabia que ia 4 pessoas? Né? Ele já sabia, era ele, a mulher dele, Oswaldo e, sei lá, talvez o De Paula, né? Talvez ele queria levar os dois. Mas como Oswaldo não quis ir, eu fui no lugar, junto com o De Paula. Por que ele já estava escrito lá na porcaria da acusação dele, que era De Paula e Oswaldo. Aí deu errado. Foi a única coisa que deu errado, porque o Oswaldo não quis ir. O De Paula foi, eu fui no lugar, talvez no lugar do Oswaldo. O De Paula, né? Porque depois ele foi confundido, né? Confundido! Tá. Aí conseguiram levar nós até aquele local. Porque não foi nós que fomos lá. Falaram que Oswaldo tinha tido. Mentira, isso não aconteceu. Tanto que lá na frente, eles se embrearam no mato. Eles tentaram ir mais para frente, mas não era ruim. Eu e o De Paula andamos ali, quebramos umas portas, tentamos entrar dentro do estádio lá acho que é Tubarão, sei lá, do Bom Sucesso, que tava o escombro. Lá tinha uns dingos dormindo lá, tinha muito lixo, muita coisa. Falei, depois que não tem nada, vamos embora. Pô, já era tarde aquela hora. Voltamos, eles vieram de lá, conversando os dois. Nós devíamos ter prestado atenção mais na conversa. Aí entraram, vamos embora, essa hora não vai nada. Pronto, ali já estava selado o nosso destino. Ali, Diógenes já tinha selado o nosso destino daquele momento para frente. Porque ele tinha o pai de santo, ele tinha a filha do prefeito, ele tinha eu e Oswaldo, né, que não era o Oswaldo, era o De Paula, até aquele local. Um local que logo após o desaparecimento de Evandro foi feito pente fino em tudo aqueles matos ao redor da casa, porque eles moram ali perto também, não é muito longe a casa da Dona Maria dali. Aquilo foi buscado, foi procurado com cachorro, com gente, e tinha gente que morava lá nas proximidades, era um pouco longe as pessoas, mas tinha gente que morava lá. E 5 dias, né?
Aí passa 5, 6 dias, de repente encontro aquele corpo. E vem o seu Diógenes dizendo que foi exatamente no lugar onde eu e o De Paula fomos. Mentira! Porque fiz um trabalho investigativo, fui lá, gravei, filmei, medi. Da porta do estádio do Tubarão, qualquer um pode ir lá e ver. Dá de 150 metros a 200 metros, estavam quase 2 quadras de distância do local. Então, não venha dizer que nós fomos lá, bem no local onde foi. Isso ele colocou lá no dossiê dele, aquele dossiê Magia Negra, que o Águia tinha, aquilo ali foi o Diógenes que fez, ele que escreveu aquilo, através disto que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? Ali ele sela nosso destino, levam mais essas informações, eu e De Paula ficamos por ali e vamos embora. Então, se aquietam, a gente não sabe mais de nada. Só... e um pouquinho antes da Páscoa, na época de Semana Santa, uma coisa, Oswaldo, a Beatriz, acho que a Andréia, e mais umas pessoas lá, que agora não me recordo, mas eles sabem que são, foram fazer o tal da limpeza com pipoca, lá na serraria do seu Aldo Abage. E, por incrível que pareça, acho que eles estavam em 8 pessoas, né? Eu já contei, já conversei, em 8 pessoas. Antônio Costa, se não me engano, estava junto. Naquele dia, eu fui limpar um terreno lá que eu tinha ganhado, estava querendo fazer uma casinha lá. Então, aproveitei o feriado e tal, e fui trabalhar um pouquinho no meu barraco lá, né? Então, o que acontece? Acabou a bateria do celular. Vai embora. Ali estava selado o nosso destino. Foi quem? Pode ler lá as acusações naquele dossiê Magia Negra lá. Vocês vão prestar atenção, vão ver que é exatamente isso que acontece. O Diógenes que escreveu, não foi polícia que fez esse dossiê Magia Negra. Esse dossiê foi escrito pelo Diógenes, é lógico, depois foi assessorado por mais alguém, porque ele sabia fazer isso, porque ele era engenheiro formado, tinha faculdade, já tinha sido policial, ele mesmo fala isso, foi expulso da Polícia Civil, ou da Militar, depois foi civil, sei lá. Por problemas psicológicos, ele já foi expulso desse local. Então, ele era uma pessoa esperta. Era, não é? E ainda é esperto, porque ele anda se escondendo do oficial de justiça, está lá tentando chamar ele para ir lá fazer o depoimento dele, ele não apareceu lá ainda. Então, quando ele entregou esse dossiê aqui em Curitiba, teve... Agora, esses dias me falaram o nome do cara aí, eu não lembro, acho que é uma coisa Carneiro. Foi aceito. O secretário viu ali a oportunidade de dar uma resposta para o povo que estava cobrando do governo, o governo, sacanhão, o secretário de Segurança, porque havia vários desaparecimentos de criança em Curitiba. Vários, não era um nem dois, vários. Era 6, 7, 8. Eles tinham que dar uma resposta para o povo curitibano, paranaense, brasileiro, porque tinha eleição aquele ano. E eles estavam de olho na eleição. Aí me chega o Diógenes, né? Já estava na mídia, isso aí, menino, sumiu, desapareceu. Mas até então, ninguém falava-se em ritual de magia negra. A partir da hora que ele fez a acusação, o Grupo Tigre, de forma alguma, aceitou essas acusações, essas coisas que o Jorge trazia, sempre acusando a Celina. Ele veio e acabou. O secretário deu um estalo, né? Ele disse, pô, tá aí, ó. Nós temos que dar uma desculpa, temos que mostrar serviço, mostrar alguma coisa. Aí, ó, governador, tá aqui, ó. Tem um cara lá que tem aqui, assina com essas acusações,
ele já investigou, ele sabe, ele viu, e tem prova que foi, tá, fulana que pegou o governador também ali, como ele já tinha uma pendenga lá com o Aldo Abaggio, porque ele era presidente daquela associação do litoral, e o Aldo tinha brigado com ele e tal, a gente sabia dessas entreveiras, mas nunca dava bola, né? Então, tem até um depoimento de um homem que fala ali, que o governador falava que na prisão do Baú tinha uma cela reservada para Aníbal Cury, no caso que diziam ser padrinho do Aldo Abaggio. Então, continuando aqui o nosso pensamento, nossa coisa, o Grupo Águia vai lá, pensa, bom, nós não podemos chegar lá, estourar a casa do prefeito e prender a Celina abaixo. Não podemos pegar nem... É que lá ele estava mandando, era a Celina. E a Beatriz porque conhecia Oswaldo. Então vamos pegar os dois que foram lá. Porque está lá no papel. Jorge escreveu. Porque se fosse a polícia, não tinha escrito o nome do Oswaldo. Tinha colocado o nome do De Paula. Porque teria ido investigar e saber quem que tinha ido lá procurar. Por isso que eu digo, tá aí. Foi o Diógenes que escreveu Oswaldo Marceneiro, porque eu acho que ele nem sabia o nome do De Paula, nem sabia que era Vicente De Paula, porque só chamavam o De Paula de De Paula, então ninguém sabia o nome dele. Nem eu mesmo sabia que ele chamava Vicente De Paula Ferreira, né? Nem eu sabia isso. Tinha um porquê também perguntar. Então, aí que tá. Quem que escreveu errado não foi a polícia, foi o Diógenes, porque ele simplesmente pegou o prato feito e comeu. Aí o que acontece? A polícia, lá então, o seu Copete Neve pensa, os pau-mandados dele, eles vamos prender esses dois aqui, Oswaldo e o Davi, que foi eles que foram lá perto, onde que, né, segundo esse relatório, foram lá e grampearam Oswaldo primeiro, aí passaram, já aproveitaram a caminhada e passaram e pegaram e me sequestraram também. Levaram, isso todo mundo já viu, os depoimentos, as fitas, onde prova ali que Oswaldo, eu cheguei a contar, pessoal, eu fiquei rodando a fita. Oswaldo por 10, 12 vezes fala, depois de muito tempo, confessa o crime. Não, fui eu mesmo, tá? Foi, matei, forquei, põe a cinta, peguei o cordão do sapato, fala vários tipos. Mas não era isso que eles queriam que ele falasse. Aí ainda fala, o cara, não foi você que matou, não foi você que sequestrou. Você entendeu? Oswaldo dizia que era ele o cara que estava inquirindo ali, o algoz dele, dizia, não foi você que matou, não foi você que sequestrou. Pô, você não fui eu. Ele podia dizer, pô, você não fui eu, então me solta, caramba. Como que você não fui eu, então me solta. Mas não, eles não queriam soltar ele. Eles precisavam de ter um algo para poder ir lá e grampear a Celina. Vocês vejam bem, Oswaldo foi preso por volta de 6, 7 horas da noite daquele dia. Pela manhã, ele passa a noite toda, a noite toda, a gente levando cacete, levando bordoada, choque, afogamento e tudo que vocês já sabem, que já esclarecemos isso. Temos marca no corpo até hoje sobre isso. Então, num dado momento, eles conseguem com que venha a confirmação e vão lá, de posse dessas gravações, que eles acham que isso era o que precisavam, a prova que eles precisavam para prender a mulher do prefeito, dona Celina Abaggio. E queriam prender a filha, mas nem sabiam. Tanto que nem sabiam, porque não foi eles que investigaram. Tanto que quase levaram a Sheila. Por que eles... Eu acho que lá o nome talvez estava Sheila. Por quê? Porque a Sheila, o Diógenes, algum tempo atrás, a Sheila, eu não sei se ela já era formada em psicologia ou estava fazendo mestrado em psicologia. E ela era
professora de psicologia, coisa assim. Ela fez um trabalho de interação com os alunos, um trabalho extra-aula, né, para fora. Na faculdade tem isso, eles levam a gente para outros lugares para a gente fazer uma aula fora da faculdade, geralmente quando é de cunho social, né? Eu fiz isso quando eu estava fazendo direito, mas isso aqui. Então, lá no dossiê Magia Negra, estava indicado Sheila Abage, não estava indicado Beatriz Abage. Por quê? A confusão, não teve investigação, gente. Se tivesse investigação, tinha pelo menos isso, saber que quem ia na casa do Oswaldo era a Beatriz, não era a Sheila. Ou então, não investigou, saber, não. A Sheila não é, porque a Sheila está... Mas o que acontecia? Quando o Grupo Tigre ia investigar essas acusações do Diógenes, eles provavam para eles mesmos que aquilo não era verdade. Tanto é que no dia 6, exatamente, quando houve o suposto sequestro desse piá, o desaparecimento pela manhã, o próprio Tigre tem as provas que quem estava na cidade naquele dia era somente o Oswaldo, estava em casa, e a Beatriz na casa dela. Eles mesmos falam isso. Eu não me encontrava em Guaratuba. Bardelli não se encontrava em Guaratuba. O Sérgio não sei. Mas parece que também não estava em Guaratuba. Dona Celina e seu Aldo estavam em Curitiba naquele dia. Como? Que jeito? De que forma que 7 pessoas sequestrou essa criança e colocou num cativeiro? Como? Se elas nem se conheciam entre si. Então isso tudo foi o Diógenes que escreveu nesse dossiê Magia Negra. Quem fez esse dossiê foi o Diógenes que fez. Ele que fez. Por quê? Se fosse a polícia, o próprio Águia mesmo, vamos dizer, foi o Águia que fez, eles eram incompetentes, então. Cadê a competência deles para eles colocar o troço certo ali? Colocar a investigação? Não é a fulana. Então são erros grotescos que numa linha de investigação de pessoas que estão ali para investigar, não aconteceria. Então, esses pequenos erros que prova que não foi a polícia do Grupo Águia que fez essa investigação, e aí que está a prova que não foi eles que descobriram nada, porque não existia nada para descobrir, e só se levaram pelo croquis que o mentor fez. O mentor entregou, está aqui, prenda e tudo que vai ser, vocês vão achar os culpados. Entendeu? Aí tem esses erros, pequenos erros, né? Porque o próprio processo em si é um erro. É um monte de erro, um monte de burrice. Hoje, graças a Deus, eu entendo sobre lei, entendo sobre direito penal, entendo porque fiz uma faculdade, não terminei ela. Deixo bem isso, não terminei a faculdade exatamente porque no ano do júri eu tive que abandonar a faculdade porque fiquei mais 1 ano e 4 meses preso. Eu poderia cumprir em liberdade, porque eu já tinha pagado um cesto de 30 anos. Uma condenação de 18 anos e 2 meses, porque eu fui absolvido de sequestro. Mas continuei como no homicídio do 121. E eu já tinha, uma bagagem de cadeia puxada, de grátis, mas estava lá. Eu já tinha 5 anos de cadeia puxada, um cesto de 18, não dava 3 anos. Cada pessoa, fala uma coisa, um vê aqui, um vê lá, e quer saber exatamente por quê que os dois casos, eles têm alguma coisa em comum. O que tem em comum o caso Leandro Boss, com os imaculado de Altamira, é exatamente a dona Valentina, que esteve em Guaratuba, queria implantar a religião dela lá, a seita dela em Guaratuba, e estava fazendo sondagem. Nessa sondagem, ela conheceu a mãe do Leandro Boss, como todo mundo já sabe, até pediu alguns conselhos a ela. Ela própria fala que a mãe do Leandro conversou com ela, Aí aparece Valentina em Altamira também,
alguém conhecido dela lá também vai preso. Um monte de gente vai preso. Aí tem uma acusação. Eles encontram. Eu pergunto, às vezes eu me pergunto também. Eu digo, se fosse encontrado a metade, o 10% do que foi encontrado em posse dessa senhora, nós, né, fosse encontrado lá na casa do Oswaldo, vamos supor. Lá na casa do Oswaldo encontrava aquelas túnicas usadas em rituais, vermelha, preta, que tem foto disso aí. Eu vou fazer um trabalho mais aperfeiçoado, um vídeo, né, que daí a gente pode editar, porque aqui fazendo ao vivo é assim mesmo que acontece. Dá erro técnico, sozinho. Aqui eu sou câmera, eu sou diretor, eu sou apresentador, eu sou tudo aqui, né? Então aqui né, eu sou tudo aqui. Deu um problema técnico aqui, eu tenho que largar vocês e resolver, né? Então, o que acontece? Agora vamos enumerar as coisas que foram encontradas. Eu não estou acusando ela, porque isso é justiça, né? Disse que elas são inocentes, que ela não tem nada a ver com o peixe, tudo bem. Mas aqui eu posso comentar o que já comentaram, né? Não estou fazendo nada, não estou fazendo nenhum erro, não estou errando, né? Foi encontrado na casa dela arma, documentos, vários desenhos dela falando que tinha que matar, que as crianças, a partir de 80, ela dá uma data lá, eram as mais perigosas, de que Deus é uma grande farsa. Então, uma pessoa que fala isso, ela já está condenada, né, ao colo do capiroto. Então, já não tem amor, nem a alma dela, que dirá a alma dos outros, né? Encontraram tanta coisa, procurem ver tudo que encontraram. Daí eu penso, se encontrasse, falam que nós usava roupa branca. Na minha casa não acharam nenhuma cueca branca, não tem nada, porque eu não usava branco, eu nunca usei branco. Até mesmo hoje, vocês me veem de branco, não uso. Eu gostava de roupa escura. E mesmo porque, se alguém já me viu nas fotos antigas, eu gostava de rock and roll. Eu era roqueiro. Eu gostava de rock, metal, metaleiro, eu era hippie, gente. E todo hippie gosta de rock. E não encontraram. Mas na casa dela, nos aposenteiros, então encontraram muito material que, se encontrasse em posse do Oswaldo, vamos dizer assim, uma túnica daquela já era bastante para dizer que ele era o cara, né? Mas nunca encontraram nada, nunca teve alguma prova palpável contra nós, muito menos, só o que nós falamos, fomos obrigados a falar, era isso que eles tinham contra nós, não tinha mais nada contra nós. Então, por que esses dois casos se encontram? Valentina também, Altamira, foi presa, tal, foi a julgamento. Uma outra coisa em comum que tem nesse caso, que o doutor, advogado, eu não sei o primeiro nome, Daledone, assim ele é conhecido, lá em Altamira, ele foi advogado de defesa dela. Eu já vi umas pessoas falando de que o Daledone aqui era advogado nosso, né? E lá é advogado. Não. Um detalhe que muitos não sabem, espero que fiquem sabendo, e que contem para os outros, que é a verdade. O senhor Daledone, aqui, no caso Evandro, ele trabalhava na assistência de acusação, junto com mais um promotor e mais 2 ou 3, eles eram 4. No nosso júri tinha 4 promotor. Um do Estado, né, que era o seu Ribas, e outros 3 que eram contratados por quem? Pela família. Eles estavam trabalhando de graça? De onde que o Jorge tinha dinheiro para pagar advogado naquela época para isso tudo? Então, aí também tem pé de coelho nesse angu, não sei se é assim, unha de galinha nessa sopa, né? Então aqui o Daledone acusava, lá ele foi absolver a dona Valentina. Alguma coisa não cheira bem nesses 2 casos, e todo mundo sabe disso. E eu acredito que o Ivan, ele sim,
ao enviado, ele tem a missão de desvendar esses mistérios, porque ele é o cara. No primeiro episódio que eu escutei do podcast dele, eu já vi que ele foi fundo na coisa. Foi fundo. Foi lá no âmago da coisa. E vai aparecer coisa boa, com certeza. Não deixem de assistir o próximo episódio, que parece que vai sempre sair todas as quinta-feiras, eu acho que é à noite, né? Não tem o horário certo, mas procure. Então, o que eu penso sobre isso? Valentina em Guaratuba, some Leandro Boss. Logo em seguida, Diógenes bota na cabeça que eu não posso dizer que o Diógenes teve algum contato com Valentina. Não sei. Porque até então, isso também eu pensei numa coisa assim, né? O Diógenes estava maquinando o plano dele ali, ó. Na maquiavelice dele estava ali. De repente, essa aparição da Valentina em Guaratuba meio que atrapalhou os planos dele. Mas de repente ele disse, não, isso pode ser bom, né? Porque até então ele nunca deu bola para o desaparecimento do Leandro Boss. Ele nunca não estava nem aí. Até mesmo na cidade. Foi falado no dia que o Leandro Boss, no outro dia, disseram que no show tinha desaparecido uma criança, um menino e tal. Mas na Globo eu não ouvi falar na época, eu não vi no SBT, eu não vi no jornal. Parece que a Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre isso. Que digamos aqui, Gazeta do Povo também, um jornal grande de circulação, né? Na época aqui, que hoje jornal não se vende mais na banca. A Gazeta do Povo sempre procurou a verdade nesse caso e também foi escrachada pelo mentor de Guaratuba, que contratou, que fretou 2 ônibus, e aquelas pessoas que vinham não vinham de Guaratuba, não. Vinham lá da Barra do Saí. Pessoas pagas por ele para vir aqui pedrejar a Gazeta do Povo. Por incrível que pareça, hoje eu estou morando aqui perto. É verdade, são coisas que ele fez. E tá aí, ó, na mídia, eu não estou mentindo, não estou falando nada, não estou falando nada que não seja explícito, que esteja aí para todo mundo procurar, pesquisar e saber o que eu estou falando. Então, o Diógenes, de repente, acontece essa história da Valentina e ele, porque é um caso de desaparecimento de criança também, com certeza. Aí ele resolve pegar uma carona também no caso do desaparecimento do Leandro Boss. Pensem comigo. Ele disse, bom, opa. Aí ele já começou a falar que ele já tinha visto, que ele viu quando o Sérgio sequestrou o Piá, que ele já viu colocando no carro. Eu fico assim abismado a hora que eu vejo numa parte de um depoimento do senhor Diógenes, ele falar a seguinte frase, que viu o Sérgio põe o menino na moto e quando ele olhou para o lado, ele viu um carro, o carro da Beatriz Abage, e dentro do carro estava Oswaldo e De Paula. Ele fala isso, gente. Que na mesma fala dele, ele diz que eles já estavam prontos, não, a Celina era alguém que estava no carro, e que naquele momento Beatriz estava pegando o escorte dela para ir lá para as Caieiras, aonde encontrar aquele povo ali, aonde ele afirma que lá Leandro Boss foi degolado, morto sobre degola, e tiraram 3 litros de sangue. E os restos mortais jogados na Bahia, ele foi lá mostrar o lugar onde foi jogado. Da onde que ele tirou essas ideias? Vocês me entendem o que eu estou tentando dizer? Caiu o Wi-Fi. Então, voltando aqui, pessoal. Aí, Diógenes pega uma carona, né, na história do Leandro. Aí sim, aí tá feita a coisa. Leandro Boss, Evandro Ramos Caetano, os meninos de Altamira. Por isso que eles se encontram. Porque uma pessoa em comum,
entre tudo isso, o mentor de tudo isso, trouxe aquela ideia de Altamira, ou ele trouxe, ou ela estava ali, pelo simples fato de a fundadora daquela seita luz, que lá é tão famosa em Altamira, está em Guaratuba na mesma época. Coincidência ou não? Vamos fazer o quê? Temos que pensar. Temos que pensar sobre isso, né? Temos que pensar. E daí? Pessoal, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Então, no meu jeito de pensar, a minha teoria é essa, pessoal. É essa. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Diógenes importou de Altamira o caso para Guaratuba, dos meninos lá de Altamira para Guaratuba, se baseou no que estava acontecendo lá. Não estava na mídia, mas ele, com certeza, vamos procurar lá. Será que não tem uma viagem dele lá para Altamira nessa época? Por isso que eu digo, uma investigação honesta fez falta nesse caso. Se não tivesse a prevaricação do Ministério Público na época, faz 2 meses, aí 3 meses, teve um promotor na época, agora não vou lembrar o nome dele, que veio postar num grupo de apoio que a gente tem no Facebook, discutindo o caso Evandro, e agora também Altamira. Ele postou lá dizendo que na época ele era um promotor novo, tinha acabado de entrar na carreira jurídica, no caso, como promotor da comarca de Guaratuba, e lá ele chegou a ler esse processo, o qual ele fez uma anotação e pediu, dizendo que aquele processo não tinha como ser levado à frente, porque as acusações eram muito fracas, não existia prova, não existia nada. Que não adiantava. Se ele vai, que ele seria, né, o promotor que iria atuar nesse caso, eu vou passar vergonha lá, porque eu vou perder. Não tem como acusar 7 pessoas de um crime desse, bárbaro, insano, bizarro. Você não tem prova. Cadê as provas material desse caso? Cadê? Tem a confissão deles, está? A confissão de 1, de 2, de 3, e o resto? No quê? Em fitas? Mas se tivesse ouvido, então, as fitas na íntegra, aí sim que ele ia dizer, rasguem esse processo, joguem fora. Porque esse não tem condições. Porque as fitas estavam mexidas, estavam com cortes. Não sei, o Ministério Público hoje fala que não sabia dessas fitas, mas elas já existiam. Os advogados sempre denunciaram que tinha as fitas. Nós falamos que tinha, estava gravado nas fitas. Gente, estava ali. Tudo prontinho para... Mas não. O Ministério Público errou, e errou feio. O que aconteceu com esse promotor que na época, hoje ele veio falar, já faz 30 anos, talvez já esteja aposentado também, então se sentiu, né, seguro para falar. Mas já calaram ele também, porque ele não apareceu mais, não se sabe mais dele. Sabe-se que ele é militante ainda no grupo, mas se calou. Calaram. Me falaram o porquê disso, eu não consigo lembrar a palavra, mas ele sabia. Então temos mais uma prova de alguém, não fui eu que inventei, não foi o grupo que inventou, foi a própria pessoa que veio falar isso, tem sprint, tem gravado, se foi apagado do grupo, se ele apagou a postagem, mas existe esse documento já
protegido e guardado. Isso é só para provar, para quem ainda tem dúvida de nossa inocência, da minha inocência, da inocência do Oswaldo, da inocência do T. Paula, que morreu na prisão, gente. Não está aqui para defender, para falar, para dar o ponto de vista dele. O Bardelli, o Sérgio. O Sérgio, ele nem aparece, ele não quer saber disso. E temos também a Beatriz e a Dona Celina, a senhora Dona Celina, e a doutora Beatriz Abage, que ela é advogada também hoje, formada. E pessoa que conhece o processo de fio a pavio, é uma pessoa que entende muito. Ela só é meia torrona em algumas partes, mas quando ela fala do processo, ela fala com segurança, porque ela conhece esse processo de fio a pavio. Se você tem dúvida, pergunte para ela, no dia que ela estiver de boa, lógico, né? Eu não posso tirar esse mérito dela. É uma pessoa que se dedicou muito a esse caso. Chegou, sei, acredito que ela fez a faculdade de Direito também, para poder dar mais respaldo pela nossa luta, né? Eu não consegui terminar a faculdade, mas estou tendo vontade de voltar. Falta pouco, 6 meses só, mas vou ter que fazer um ano, né? Mas sem problema. Deus no céu vai me dar força para isso. Então, pessoal, é essa a minha indignação. Hoje, sim, eu fico pensando todos os dias, todas as horas. Eu digo, eu tenho que contar para esses pessoal, eu tenho que falar para eles. Eles têm que cobrar também do Ministério Público, tem que cobrar da própria... Nossa, eu vi escutando o podcast, ontem eu digo, poxa, na época, lá em Altamira também tinha alguém forte, alguém poderoso lá que não deixava vazar isso para o mundo. Quem é essa pessoa poderosa? A gente fala, a gente especula, fulano, Bertrand, né? Lá tinha problema político também. Um queria engalfinhar o outro. Eu achei um absurdo aquilo, quando aquela associação, aquele pessoal lá, que estão levantando os casos de Altamira, dizer que eles falam em 28 desaparecimentos. O mesmo número que o seu Diógenes falou esses dias aí, dizendo que nós, né? Ó, agora... Ô, produção, vai acabar a bateria do celular aqui. Um momentinho, vamos, ó, técnico trabalhando, puxando, vamos ver se vai vir. E lá. Então, temos que arrumar uma produção. Cadê a produção? Ixi, agora não vai alcançar ali. Hoje tá tudo, a próxima live vai estar, eu vou continuar fazendo live, pessoal. A gente vai interagir muito, a gente vai conversar bastante. Então tem tudo a ver. Os dois casos têm tudo a ver. Aqui no chat, Dirção, investigação criminal. É isso aí, Dirção. Carol Thomas, muito obrigado, Carol Thomas, pelo seu apoio, pela sua, né, lealdade a nós, né? Deixa eu dar uma voltada aqui no chat agora. O alucinógeno, aqui é a Carol Thomas. O alucinógeno continua na cidade trabalhando a todo vapor. Tem muita obra dele no Coroados ultimamente. Então, essa história do Diógenes também, eu vejo também que ele não tinha só o interesse, e ele aceitou ser manipulado pelo governador na época também. Não foi de graça, não. Porque ele era a favor também que Guaratuba fizesse parte da Associação do Litoral. Mas o Aldo dizia que a Associação do Litoral era uma coisa, o prefeito é para mandar na cidade. Eles queriam, o governador, como presidente da Associação do Litoral, queria mandar no litoral. Ou seja, parte disso já foi, acho que acontecido, como Camboriú virou uma praia, tiveram que aterrar a praia, aquilo vai dar errado. Aquilo vai dar errado porque aquela beira-mar lá vai afundar de novo. Então, Guaratuba foi preservado o sol de Guaratuba.
muita dor e sofrimento de 7 inocentes. E o Diógenes, ele era a favor, porque ele, como construtor, né? Você vai bombar as construções da cidade. E a cidade cresceu. A cidade cresceu. Hoje em dia, ela está já quase uma metrópole, né? E ele era a favor do litoral, isso mesmo. Vamos ver aqui, porque nossa amiga Carol, bola para frente. Todos. Oliveira, então fica uma pergunta. Quem estava pagando os advogados e promotor? Oliveira, eu também não sei. Eu queria saber quem que pagava. Porque esses caras trabalhavam de graça? O Estado não. O Estado acho que não paga advogado de acusação, porque já tem o promotor deles, né? Mas se a família de qualquer pessoa quiser contratar um advogado para ajudar na acusação, ela contrata, mas com o dinheiro dela. O Estado não paga. Ou talvez por estrelismo, né? Do advogado novo também, às vezes, vou trabalhar nesse caso. Para ganhar fama, né? Como eu disse, o dinheiro é bom, mas ele também. Carol Thomas, caroço nesse angu, é verdade. Dirção, boa tarde, Dirção. É isso aí, meu parceiro. Dirção é amigo do canal já há muito tempo, né? Titanzelli, Paraná, Davi, só tem uma pergunta. Eu gostaria de saber o Gordines, porque ninguém está indo atrás dele. Será que tem alguém protegendo ele e o Requião já se candidatou de novo? Você tem a dizer sobre isso? Ele tem as costas quentes, eu acredito. Mas ele, tá no judiciário. Vamos falar um pouquinho de judiciário. Tá no judiciário, funciona da seguinte forma. Ele vai ser intimado várias vezes para vir. Ele está se prejudicando, não respondendo essas intimações. Ele pode ser condenado à revelia na acusação feita. E aí ele só vai sem voz de recusa. Ele pode se esconder, porque do braço da lei, quando ela quer, ela funciona. Eles vão encontrar ele, se não, isso aí tramita, corre. A lei, ele pode ser condenado à revelia ou, sei lá, a única coisa que ele faz é atrasar esse processo por mais tempo. Mas uma hora ou outra ele vai ter que vir colher o que ele plantou, gente. O cara planta uma horta, ele quer colher, né? Ele plantou isso, então ele vai ter que colher. Isso não, gente, vapor, né? Carol Thomas, é isso mesmo. Dirção, investigação criminal, é isso aí, Dirção. Estamos na correria. Diante de Deus, nada fica encoberto. Verdade, Dirção, nada fica. Levir, por que a Beatriz se acha a única inocente dessa história? Foi o que eu falei. Ele não seria bem isso, ela se achar a única inocente. A gente está meio que proibido de falar sobre esses assuntos. Mas eu acho que é problema da própria história, né? A pessoa sofreu muito, eu acho que é que nem eu. Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas convicções, eu defendo elas, essa é a minha ideia, essa é o que eu defendo, o que eu estou falando, tudo sobre essas teorias, que para mim são, eu diria que são até verdadeiras, essas teorias, por que esses casos vão entrar, e tem mais coisa, isso aí vai andar mais. O Ivan está no primeiro podcast dele. Eu sei que eles esmiuçaram. E tem uma promotora ajudando ele. Ela é promotora, professora, jornalista. Tem uma pessoa lá que eu senti firmeza naquela mulher. Eu não lembro o nome dela agora para falar para vocês. Mas tá lá. Tem também um menino lá, um estudioso de antropologia que ajudou nas investigações, nas traduções, nas coisas. Olha, ele está com a equipe, porreta lá. Eu tenho certeza, todo mundo vai achar. Eu espero. A gente reza também que existe um caderninho sumido, que tem muita coisa. Numa dessa, né, possa ser a surpresa do Ivan, né? Que ele gosta de fazer uma surpresa no final. Ele tem esse caderninho onde tem o nome das crianças. Não sei se é das crianças, tem um nome, tem várias anotações de um cara que foi preso, de um menino que apareceu, que fugiu, sei lá, é uma história, está lá no poder, eu não vou
A Carol Tomás. Eu concluí que são 3 núcleos nessa história. Os que tinham como ter... né? Ah, tá, acho que está respondendo você ali, Olivia. Olivia, uma pergunta. Sei lá, uma boa advogada, por que ela tenta provar sua inocência dela? Provar só a inocência dela. Não, eu acho que ela... ela fala bastante sobre o caso e tal, mas a única coisa que eu acho que eu não concordo com ela, quando ela fala que sempre defendeu os 7. Ela defende da seguinte forma: não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Se eu for falar, eu não posso falar, eu e o Oswaldo somos inocentes, nós também, fala só de mim e dele. Agora, se eu falo, eu, Davi Soares, sou inocente e os outros 5, os outros 6. Quer dizer, quem que são os outros 6? Para quem não sabe da história, vai saber quem que é os outros 6. Eu acho o seguinte, o certo, se vou mencionar os 7 inocentes de Guaratuba, eu tenho que falar porque todo mundo sabe que eu sou Davi. Aí eu tenho que, se na sequência, dizer Oswaldo de Paula, Bardelli, Sérgio Cristofelini, que nem quer que fale, mas tenho que falar o nome dele. Sou obrigado a falar o nome dele, para não deixar ele de fora. Aí também, Celina e Beatriz Abaixo. Então, a única crítica que eu faria é que quando ela fala, eu sempre defendi os 7. Eu, minha mãe, até a mãe, minha mãe e os outros 5. Eu, minha mãe e os outros 5. Eu, Beatriz Abage, Celina Abage e os outros 5. Quem são esses outros 5? É só isso. Fora disso, ela está de parabéns pelo trabalho que ela fez. Não acho certo ela ficar debatendo no ar com as pessoas. Eu acho que quando você tem alguma pendenga com alguém, você tem que ir no privado e conversar, se entender, porque somos todos passageiros do mesmo barco, né? Então, eu espero que tenha respondido sua pergunta, seu livro. Heloísa Andrade, locutora. Boa tarde, turismo no YouTuber. Boa tarde, pessoal. Passando para falar muito obrigado, Heloísa. Não esquece do joinha. Eu tô vendo aí que o pessoal não tá dando joinha na live, né? O turismo no YouTuber, né? O turismo, ele depende do joinha, porque quanto mais joinha, quanto mais visualização tiver numa live ou num vídeo, o YouTuber, a plataforma, indica para mais pessoas, né? Então vamos lá, deixa eu responder mais gente aqui. Quem tá aqui? Aqui daí a Carol, a menina ali. Eu quero também, pessoal, se quem tiver aí, que assistiu, né, o último vídeo que eu fiz um apelo no ar, pedindo uma força, uma ajuda, né? Até essa história mesmo que surgiu aí nos grupos, que nós somos, né, que usurpamos, né, o caso, usamos o caso para se promover. É que nem eu já falei, o meu canal no YouTube tem 3 anos, hoje eu tenho 5.400 seguidores. Foi um canal que eu construí sozinho, a partir de mim, comecei, lutei e fiquei e tô no ar, consegui bater as 4.000 horas de visualização. Você sabe o que é você fazer com que as pessoas assistam 4.000 horas de vídeo seu? Não é fácil, é difícil. Os inscritos foi fácil, mas também são difíceis. Aí eu consegui monetizar meu canal. Hoje meus vídeos, eles têm, passa comercial, tudo, eu ganho uma merrequinha, mas é bem pequenininha, porque eu não tenho visualização. O YouTuber paga por 1.000 visualização de um vídeo. Cada 1.000 visualização é uma média de $3,50 a $4 que a gente ganha. Então, se eu acumular no mês 5.000 visualização, eu vou ter aí mais ou menos de salário, né? Uns $15 aí por aí. $15 vai dar o quê? 50 conto, 60 conto, 70 conto, nem sei como está o dólar, mas então é pouquinho. Eu gasto mais do que ganho no YouTuber, mas é onde eu tenho a voz e a vez de falar, expressar o meu sentimento e o que eu gosto, porque eu continuo lutando no YouTuber. Meu canal era de turismo, abrir esse espaço, falar sobre o caso Evandro Leandro Boss, falar sobre isso, tanto essas pessoas que vêm aqui, ó, o Dirção Games, é meu amigo lá do YouTube do canal, tem também, aqui tinha mais uma, a Heloísa Andrade,
Ela é esposa de um amigão meu, que é também membro do canal. Aí, é isso mesmo, né? Ô, compadre de Espole, compadre de Espole, Campazes de Espole. Esses são seguidores do turismo no YouTube, que hoje também, eles estão nessa luta, eles me apoiam, são pessoas que acreditam em mim, por isso continuaram na minha plataforma. Então, jamais usei, né, essa plataforma do YouTube, usei o caso Guaratuba para me promover. É lógico, ela deu, né? Eu comecei a falar da coisa, os vídeos sempre bombaram, esses vídeos que eu falei do caso. Mas meus vídeos de turismo sempre estão lá, entendeu? Eu gostaria de estar fazendo só vídeo. Então, nunca usei. Eu estou usando ele para divulgar, porque eu acho que quem é estrela, nesse caso, é o Leandro Bosso, Evandro Ramos Caetano. Temos que falar o nome deles incansavelmente, fazer produção, põe a foto, fazer... Não é a Tamira, pô, foi o próprio povo lá que colocou na estrada, que eu acho que essa conquista de o mundo conhecer esse caso de lá, foi a comunidade, os pais, a família, os amigos. Aqui, eles vêm criticar. Ainda recebemos crítica de familiares das crianças. Mas cadê eles que estão empenhados também na luta? Qualquer coisa que venha da família do Evandro, fale, a mãe dele me falar na televisão, dizer, cadê meu filho? Eu quero que resolva isso aí. Vocês estão falando que ele não está morto, ele está vivo, onde é que ele está? Que crie coragem, venha falar na mídia. Mas não aceita tudo o que o mentor fala para eles. Por que esse medo de vir escrachar mesmo? Né? Eu acho errado. Eu acho que essas pessoas deviam vir. Cadê a família? Eu vi, teve o irmão do Leandro. Ele veio lá e falou, né, porque vocês não falam direito, vocês dão mais ênfase aos 7 acusados nos grupos. Mas, pô, tem 7 acusados, 7 não, 6, né? Mas somos 7, porque o De Paula anda junto com nós. Eu defendo, eu falo do De Paula, o Oswaldo fala do De Paula. Nós continuamos falando, lógico. A justiça, o direito está ali. Eu já falei isso um monte de vezes. Tem pessoas que reclamam do direito. A justiça, não existe justiça. Mas fica dormindo, cara, fica lá assim. A justiça não tem para mim, a justiça não tem para mim. A justiça existe, só que ela é inerte. Ela não age sozinha. A justiça é como um bico de luz. Ela é como o teu celular. Se você não ligar ele, ele não vai ligar sozinho, o trabalhar sozinho. Você tem que ali fazer a tua parte, ir lá e clicar no botãozinho e ligar. A partir da hora que você liga teu celular, que você liga a luz, você ligou o teclado ali, ligou ali, tem luz, faça-se a luz, você com o teu dedo. Você trouxe luz. Agora, se você ficar sentado, chorando, as perengas chorando, a vida dura, vai continuar chorando. Porque se você não for à luta, se você não for lá acionar a justiça, a lei, ela não trabalha sozinha. Você entendeu? Agora, daí, para criticar, vem. É outro erro que eu acho. Gente, nós damos uma cara a tapa aqui, ó. Antes, gravei o Globoplay, você não vê. Se fizerem um outro monte, eu falo. Eu mostro minha cara. Por quê? Porque eu sou inocente, Oswaldo é inocente, o Vicente de Paula é inocente, o Bardelli é inocente, o Sérgio Cristofolino é inocente também. A Beatriz, a Bage e a Celina Bage são inocentes, sofreram. Eu presenciei o sofrimento dessas pessoas. Eu vi, sofri, vi, todos sofreram. Você entendeu? Agora, aí o que acontece? Criticar, tá, mas agora todos só dão ênfase. Lógico que dão ênfase. Quem que está assistindo aqui? Está assistindo porque acredita em mim. Ó, tem 10 pessoas na live. Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui. Acho que já vai para 1 hora e pouco ou mais. Já foi, já fechou, já caiu, já voltou. Mas para mim, eu sei que se eu falar para você, tem 10 pessoas, essas 10 pessoas comentar com outras pessoas, falar, postem as coisas também, pesquise. Nós temos um grupo, nossa luta é um grupo
que trata desses assuntos. Qualquer tipo de intolerância, nós estamos indo além. Estamos indo além. Teve intolerância religiosa? Teve. Teve intolerância, homofobia, xenofobia, qualquer coisa. Há pouco tempo eu resolvi um caso lá em Blumenau, assim, me direcionaram aquele caso de xenofobia, um casal de venezuelanos que foram justamente tiraram os filhos deles, estavam na rua. Gente, eu fiz minha parte, não ganhei nada para aquilo, mas mostrei, filmei, gravei. O youtuber deu 4.000 visualizações, beleza, mas veio de graça eu entreguei. Agora, vim dizer que nós se promovemos, na verdade está dizendo que nós, os 7, se promovemos, os 7 não, porque o Sérgio nem aparece, o Barneto também sempre está ali apoiando tudo, mas quem mais fala, quem mais grava, quem mais debate, quem mais fala é eu, Oswaldo e a Beatriz, que estamos sempre na mídia, sempre estamos em evidência. Aí vem uma pessoa e diz, porque vocês só falam dos 7 inocentes e esquece o Leandro Bossi e Evandro. Mas, gente, quem fala de Leandro Bossi e Evandro é nós, é eu, Oswaldo, Beatriz. Cadê eles que vêm falar alguma coisa? A justiça não faz. Lógico que não faz. Se você ficar em casa dormindo, a justiça esperando, vai esperar mais 30 anos. Venha para a rua. Procura. Diz, ô fulano, cadê? Você entendeu? É isso. Não adianta. Não adianta ficar sentado. Única pessoa que tem o objetivo de ficar sentada é a galinha que fica sentada nos ovos e daí ela choca os pintinhos. Mas ela sabe que ela tem que fazer aquilo. Ela está acionando o calor para chocar os pintinhos. É a única que faz isso, né? É a galinha. Se ficar sentada, ela vai ter uma produção de mais filhos, né? Então, gente, isso é muito importante. Eu convido o pessoal que são dos grupos, pesquise. Qualquer coisa que você vê, qualquer, assim, converse, comente com as pessoas. Põe de vez em quando uma foto, faça circular a foto dos meninos. A gente faz, sempre que pode, tá colocando. Leandro Bossi, 30 anos de desaparecimento de Leandro Bossi e Evandro Ramos Caetano. Tá, 30 anos, a gente já fez, porque os dois já fez 30 anos. Um é mais velho que o outro. Eu postei alguma coisa, Oswaldo postou alguma coisa, a Beatriz postou alguma coisa. Nós lembramos que existia. Agora, o que apareceu? O Diógenes mesmo. Cadê o Diógenes? Fique ativo. Seja honesto. Diga, pessoal, desculpa, eu me enganei, mas vamos lutar e vamos encontrar. Eu sei isso. Venha. Abra seu coração, Diógenes, para nós. Abra seu coração para o mundo e seja feliz. Porque a verdade te libertará, homem de Deus. A verdade te libertará. Você entendeu? Então é isso, pessoal. Eu vou me preparar melhor para me fazer Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, mais bem qualificado, mais bem colocado. Carol Thomas. Eu não tenho Facebook, mas não gosto. Raramente vou no Instagram. Mas no Instagram também tem que ter tendo uma boa visibilidade do Instagram. Plim, não esquece o positivo, pessoal. É isso aí, capaz, meu parceirinho. Então, pessoal, é isso que eu digo para vocês. Tá bom? E foi. Eu vou falar muito, vou assistir, vou ficar ligado nesse podcast. E o que eu queria esclarecer para vocês. Pense dessa forma. Exatamente foi isso que aconteceu. O senhor Diógenes, ele trouxe para Guaratuba, implantou essa ideia em cima dos 7 acusados, 7 inocentes de Guaratuba. Ele trouxe de Altamira. É isso que tem em comum os dois casos. E diga-se de passagem, tem também o advogado que aqui ele acusou, lá ele defendeu.
Tem as coisas, as provas que encontraram com a dona Valentina, que também não serviu de nada, ela foi absolvida, Deus abençoe. Que metade dessas coisas, né, achasse com Oswaldo, achasse uma túnica daquela usada em rituais, com certeza ele ele ia ser sacrificado, queimado em praça pública. Mas, como diz, o metal ainda dá as cartas nesse país de meu Deus, né? Eu tinha prometido que eu ia transmitir no Facebook, mas Malemar tá dando para nós ficar aqui no YouTuber. Então, é muito triste, né? A gente pensava, sabe que eu não me acomodo, pessoal, não me acomodo. Daí eu fico pensando, gente, os caras fizeram uma coisa, tá aí na mídia, o governo do Paraná pediu perdão, nem foi o governo, foi na secretaria, o secretário, que bom. Muitas coisas boas nasceu disso. Nada mais prazeroso que tirar uma flor dessa lama toda. Teve uma moça, eu não lembro quem, não sei se foi a Carol, parece que falou, foi alguém que falou para mim uma mensagem que tem uma flor que ela nasce no pântano e é uma planta muito poderosa. Acho que é o lírio, né? Tem uma planta muito bonita que traz muita axé, muita sorte para as pessoas. É isso aí, pessoal. Eu vou me despedir de vocês agora, deixando um grande abraço. Ah, tá. Um momentinho. Eu não vi, eu não identifiquei no chat, não vi. Não sei se essas pessoas apareceram por aqui, mas como elas não me pediram segredo, as outras falaram que não queriam que comentasse. Essa aqui não falou nada, mas eu vou fazer essas 4 pessoas, 1, 2, 3, 4 pessoas aqui, que responderam aquele outro vídeo aonde eu divulguei o Pix, né, do turismo. Falei que boa parte, eu ia resolver só uns pepininhos meu e o dinheiro eu ia doar para o Oswaldo, porque ele está precisando mais que eu, a família dele, ele estava com mais, né, estava mais necessitado. Eu digo, não, Oswaldo, eu sei que você já está com dívida, tudo, mas se caso, né, o coração desse pessoal, né, der um dinheiro, eu vou entregar para você. Entendeu? Então eu quero fazer um agradecimento especial e que Deus abençoe de 1000 vezes, 3 milhões de vezes mais o que elas doaram. Não vou falar a quantia, mas nós tivemos uma resposta de algumas pessoas, então eu peguei 3 aqui para fazer, vai representar todas as outras, 3 não, 4. Então o que eu vou falar aqui, o Arildo de Guaratuba contribuiu, ajudou nós. A Milena Fortuna F. Oliveira também contribuiu. A Jaqueline Machado, nossa, eu achei estranho, eu fiquei, nossa, o sobrenome dela é nossa. Então a Jaqueline é nossa amiga, irmã e apoiadora do youtuber, do Oswaldo, minha, e é uma pessoa da melhor. Aí teve logo agora há pouco, eu recebi uma notificação, o Daniel F. Francener. O Daniel F. Francener também fez uma doação para ajudar, né? E você que não assistiu o nosso vídeo lá, você pode ir lá e também contribuir, porque ainda não resolvemos o problema, né? Problema, dinheiro é problema, né? Fazer o quê? Mas o Pix, disseram que não pode ficar divulgando, mas eu vou divulgar aqui. Se você quiser contribuir com mais alguma quantia, pode ser de 1 centavo a 1 milhão, né? É o meu telefone de contato pessoal meu, que é o número do meu Pix, né? A chave Pix é 41 99 77 66 456. E a luta continua, pessoal. Se quiser, dá uma força lá. Hoje eu preparei esse estúdio aqui também, ó. Eu não vou mostrar eles, vocês vão dar risada.
né? Eu fiz aqui esquemei aqui uma mesinha, uma coisa aqui, tá meio bagunçadinho, né? Tá aqui, ó, assim, ó lá, ó lá. É que eu tô no meio de uma construção, pessoal. Tô construindo, não. Tô reformando um negócio aqui, um cantinho para mim morar, né? Eu ganhei, na verdade, de um acordo, uma pessoa também viu minha situação e me ajudou, né? Disse, ó, cara, tem um apartamento, tá abandonado lá no centro. A pessoa, o cara tem muita grana, né? Quem tem dinheiro não liga, né? Para essa vida doida, mas fazendo alguma coisa, ele já está ajudando. Então ele me disse, olha, eu não vou te dar dinheiro não, você quer tocar aqui lá, ó, eu tenho um apartamento lá, ó, tá abandonado lá faz 2 anos, tá daquele jeito. Se você quiser, tá aqui a chave, vai lá e vai. Cara, quando eu cheguei aqui, isso aqui estava virado numa casa de pombo, na verdade. O soalho tivemos que raspar com enxada para tirar os excrementos dos bichos. Estava tudo virado na casa. Tiramos 2 caçambas de lixo daqui dentro. Mas graças a Deus hoje já estou me ajeitando, ó. Já tem até forro. Já tem forro, já está tudo. Mas ainda estamos na luta. E com certeza, se Deus quiser, eu vou conseguir, porque Deus é mais poder. E para aquela pessoa que anda certo, sempre o caminho é mais brando, né? Porque já dizia uma coisa, quando um filho pede pão ao pai, o pai não vai dar pedra, ele vai te dar o pão. Porque pai nenhum vai dar pedra para o filho comer, né? Então ele pediu pão, ele vai receber pão. Então eu sou uma pessoa que acredito muito na vida, nunca almejei riqueza, fortuna, não, porque eu acho que o homem precisa de terra, mas não precisa de muita, não. Ele precisa de 1 metro por 2,5, tá ótimo. Esse é o terreno que o homem precisa. Então o resto é consequências. A gente tem que viver um dia após o outro. Viva hoje, porque o amanhã é incerto. O ontem já foi. Então, nós deitar hoje, dormir, não acordar amanhã, qual que vai ser a diferença? Pra gente nenhuma, né? Mas enquanto estamos respirando, temos que lutar, temos que comer, temos que viver. Graças a Deus, a gente está aí sempre com muita honestidade, muito trabalho e muita luta. Não é fácil a vida de quem passou se virar, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de Deus. Beijo, queijo. E eu acredito que vou fazer mais live, mas eu vou... Essa foi meio de surpresa, assim. Até veio bastante gente. Sempre ficou entre 8, 9, 10, 11 pessoas. Eu nem divulguei ela nos grupos, nada. O pessoal do grupo lá vai ficar todo dizendo, pô, você fez live e não chamou nós. Mas está aí na mídia para assistir no gravado. Estão todos convidados, né, para vir no gravado. Foi meio bagunçadinha, né? Mas não repare. A gente faz o que pode. E quem faz ao vivo, geralmente acontece esses impercalços, um erro, uma coisa. Que nem eu falei, eu sou cinegrafista, diretor, financiador, apresentador. Aí acontece um problema técnico e eu tenho que levantar e abandonar vocês aqui e lá resolver, né? Mas é assim, um dia, quem sabe, eu vou ter uma equipe de apoio para trazer bons conteúdos para vocês. Beleza, pessoal? Tchau, até a próxima, se Deus quiser. E ó, não deixem de assistir o próximo podcast. Parece-me que vai ser nas quinta-feira. E aí, domingo, nós falaremos sobre o 2º capítulo do podcast do Ivan Mizanzuki. Esse é um anjo de luz que veio para esclarecer. Beleza, pessoal? Beijo, queijo, um abraço, Oswaldo. Que Deus tenha o De Paula em bom lugar, a Celina, a Beatriz abaixo. Deus abençoe a todos. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. É isso aí.